Bem-vindo, galera, ao meu canal! Vai, agora começa sério. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre MBA. E para falar sobre esse assunto eu trouxe meu amigo Renato. E aí, galera? Brother, que participou comigo no sofrimento e nas dores de fazer MBA fora. Hoje a gente vai falar sobre documentação, pagamento, provas, professores e muito mais. Então, Renato, se apresenta um pouquinho aí pra gente. E aí, galera? Meu nome é Renato, eu sou de Belo Horizonte. Eu conheci a Mari aqui fazendo mestrado e a gente é amigo desde então. Minha primeira formação no Brasil, eu sou advogado e eu vim pra cá com mais um estudante, estudar inglês, com o sonho de fazer o mestrado e, enfim, vou seguir. Então, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre documentação, que é o primeiro passo para conseguir entrar no Masters ou MBA fora. Hoje, quando a gente falar sobre aplicando para MBA, vai ser um pouquinho diferente, porque no meu caso eu apliquei quando eu tava morando no Brasil e o Rei já tava morando aqui na Irlanda, certo? Sim, já estava aqui há 2 anos já. Estudando inglês, né? Eu fiz o inglês primeiro porque eu não falava nada e foi o primeiro passo para fazer o mestrado. Então, no meu caso, a documentação eu mandei tudo do Brasil. Eu tive que fazer todo aquele processo chato de tradução de documentos e tudo mais. Tive que fazer IELTS, porque eu não sabia que dava pra entrar na faculdade sem fazer o IELTS, que foi o caso do Renato, né? Como é que foi o seu caso? Não, o meu caso eu fiz... eu já estudava inglês aqui, isso facilitou um pouco. E você não precisou fazer entrevista, eu tive que fazer entrevista na faculdade. E depois da entrevista eles me fizeram comparecer para fazer uma prova de inglês. E depois que eu fiz a prova de inglês, eles viram que o meu nível de inglês era o suficiente para fazer o mestrado. Então mas ainda assim eles me colocaram para fazer 6 meses de Business English. Eu não fui direto para o mestrado, eu primeiro tive que fazer 9 matérias na área de business. Dessas 9 matérias, 5 eram presenciais e as outras 4 eu só tinha que fazer prova. Então, no começo eu achei isso muito ruim, mas no final foi muito bom para mim. Eu ganhei mais um degree de business. Mas para mim entrar foi isso que eu tive que fazer para chegar ao mestrado, por ser da área de direito. No meu caso foi diferente, porque eu sou formada em Relações Internacionais, então eu já tive o background de business e mais nessa área administrativa, que eu aprendi na faculdade, então eu já pude entrar no MBA direto. Só um adendo. Obrigado, tia Ana. Que canjica gostosa. A gente tá comendo a canjica aqui, que a dona Ana fez pra gente, mãe do Geraldo, beijo. Eu sou mineiro, meu Deus do céu, que coisa linda. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os professores. O que você achou dos nossos professores? Bem, nós tivemos professores de ponta, né? Aqui todos os professores do mestrado são pessoas que trabalham em multinacionais. E se não são de multinacionais, eles são professores que estão há muitos anos na área acadêmica. Mas nós tivemos professores que trabalhavam no Banco Central da Irlanda. Tivemos professores que trabalhavam no Canadá, em bancos gigantescos. Nós tivemos professores muitos dos nossos professores são de outras faculdades da Irlanda, que são faculdades grandes também da área de business. Então nós tivemos o Michael Flynn, que era um cara que influenciou muita gente, um cara que a aula dele era um stand-up, o cara era demais, com a experiência maravilhosa. Então você ia para a aula dele, você podia ter certeza que você não ia piscar 1 minuto. A aula dele era incrível e é um cara e a matéria dele, né, Entrepreneurship, é uma matéria que te incentiva muito a ser seu dono do seu próprio negócio. Então nós tivemos que fazer 2 projetos, né? E eram projetos muito grandes, muito chatos. Bem trabalhosos, muitas noites sem dormir. Nossa senhora, nem me fala nisso, é verdade. Lembra? Então eram projetos de como você começar uma empresa do zero e você criar a sua empresa e você fazer todo o cronograma dela por 3 anos. Então a gente tinha que fazer todos os gastos imagináveis e inimagináveis. Então foi muito, muito difícil, mas tendo ele como mentor foi muito gratificante ter esse tipo de experiência. E entre outros professores, você tem esse contato muito com o professor. Então se você está ali com problema na matéria ou nos trabalhos ou o que seja, você vai lá na sala dele, você vai, procura ele, você marca o encontro, manda um e-mail e ele vai sentar e vai te falar, mesmo que ele não te ajude, mas ele vai sentar, vai te escutar, vai te falar. Os professores para mim foram incríveis, né?
Eu também achei que os professores foram bem focados nas matérias, a gente pôde aprender muito. E eles também tinham um pouquinho mais de paciência pelo fato da gente ser estrangeiro. Logicamente, assim, você não... se você tinha dificuldade, eles iam lá, te explicavam e tal. Tinham pessoas que tinham inglês um pouquinho pior também, que era um pouquinho mais complicado, porque você tem que estar preparado nesse ponto. Porque, fazer matérias tipo finance... International Finance. Nossa, foi doideira. International Accounting, Accountants, Ivan. Mas uma coisa que é deixado bem claro pra gente no primeiro dia de aula, que a gente tem um induction, que eles chamam, que é um dia que você não tem aula, mas eles vão lá te explicar tudo que você pode esperar e o que eles esperam de você. Então, naquele dia eles já falam que acabou a faculdade, aquilo ali agora o mestrado já é uma coisa profissional. Então, eles entendem que muitos alunos ali são internacionais, porque, por exemplo, não é questão de ser brasileiro. Na nossa sala, nós éramos o quê? 40, 50 alunos, era eu, você e o Jean, de brasileiros. Nós éramos 3 só. Mas você tem aluno de tudo quanto é lugar da Europa e do mundo, porque você tem, claro, você vai ter chinês, indiano, mas nós tínhamos francês, espanhol, alemão e tinha de tudo quanto é canto. Então, por causa disso, eles entendem que tipo, a cobrança tem que ser um pouco diferenciada do irlandês, né? Porque o holandês ele fala a língua, ele escreve, né? Então a diferença é um pouco, mas não por causa disso eles iam cobrar menos da gente. Então, por exemplo, numa situação de um trabalho, de uma prova, e você comete erros pequenos, e esses erros pequenos, por exemplo, ortografia que seja, de gramática, ia te custar muito caro na nota final, porque você poderia saber a matéria inteira, a resposta toda ali, mas se você não escreveu bem já era, independente de você ser de fora ou não. Mas aqui com a nossa insegurança, por não falar a língua, na hora de falar num trabalho, que seja para os alunos, para os amigos, você está ali todo dia com eles. Aquilo eu me senti muito, eu não sei você, mas eu me senti, no começo foi muito difícil de você se soltar, de você falar o que você quer, mesmo não dominando a língua completamente, né? Dá um pouquinho de vergonha mesmo, ainda mais eu, né? O Rê ainda, ele é super falante, extrovertido, eu sou um pouquinho mais tímida. Foi bem difícil essa parte também de falar em público, em inglês, daquela timidez, medo de falar errado, insegurança e também porque, lógico, né, a área de business, desde a área de business mesmo, assim, que é um pouquinho mais fácil, mas aí chegando para a área de finanças já são palavras super específicas que você precisa aprender mesmo, que isso a gente não aprende na aula de inglês. Então, obviamente, te dá uma insegurança, mas isso é muito bom, porque deixa a gente muito mais preparado para, por exemplo, entrar numa multinacional ou trabalhar. Você falar na frente de um time, de uma empresa e te dá essa confiança, né? A faculdade é para isso mesmo, não é só para te dar a teoria também, não. A faculdade é para te moldar para o trabalho, né? Então, e é o que eles forçam lá. Dificilmente você tem um professor que ele vai te dar um trabalho que não tem apresentação. Você tem que apresentar pelo menos 10 minutos. Você vai ter aula, você vai ter, beleza, fala 10 minutos aí do seu trabalho, mas eles forçam muito isso. E muita gente tem vergonha, tem medo disso, mas é porque você precisa. Na área de business, você vai ter que falar na frente, você vai ter que apresentar um projeto, você vai ter que apresentar para o seu time, conversar com o seu time, ainda mais se você for para a área de gerência, porque como nós fizemos o Master, essa que é a área que a gente almeja, que é gerenciar e tal. Então prepara muito, te molda muito para essa área. É muito bom, porque no fim você cria um pouco mais de segurança e você também enriquece muito o seu vocabulário. Então, por exemplo, uma entrevista de emprego, que às vezes algumas palavras que você não saberia, você já até impressiona o recrutador com as palavras que a gente aprende, né? A gente fala mais um pouquinho mais chique, assim, umas palavras mais de nativos mesmo. Então, por esse lado também é ótimo, porque o inglês dá uma boa melhorada durante o curso. E você pagou caro também, você ganha umas palavras novas, né? Falando em pagamento, vamos conversar um pouquinho como é que foi o processo de pagamento depois da aprovação do curso. Como é que foi o seu caso? Então, eu depois de tudo, né, de ter feito a entrevista com eles e tal, e de ter passado na provinha de inglês deles, eu ia pagar tudo à vista na época, e meus pais iam me ajudar, e aí na hora que cheguei lá, eles me deram outra opção. Eles me deram a opção de pagar 60% à vista
e o resto dos 40% eu paguei, acho que 5 vezes, se eu não me engano, o resto da faculdade. Então E aí eu preferi fazer isso porque na época eu achei que eu conseguiria juntar o resto do dinheiro e eu não consegui. Mas meus pais acabaram me ajudando de qualquer jeito. Mas o meu pagamento foi assim, eu acabei dividindo. Entendi. Avisando aqui que a gente vai falar sobre valores, porque valores eles são reajustados por ano, então não adianta a gente falar, eu vou deixar o link da nossa faculdade aqui embaixo para vocês terem noção de preço. Eu vou falar agora do meu caso. O meu caso eu apliquei pelo Brasil, eu não tinha noção nenhuma das coisas, como é que funcionava aqui na Irlanda. Então quando você lê no site, você acha que que é aquilo e acabou. Então o Renato aqui mostrou pra gente que não é. E eu fui meio boba assim, porque eu não pesquisei direito. Fiz uma transferência do Brasil pra Irlanda, foi acima de 20 mil reais. E eles cobraram imposto de renda sobre a minha remessa pro exterior. Ou seja, fique atento, porque o valor que você for pagar, às vezes cai um imposto em cima e aumenta bastante o valor que você tem que pagar no total. Então eu não tava contando com isso, eu não sabia. Realmente fui meio besta, perdi dinheiro. Você não sabia, né? Não sabia. Então na minha remessa eu perdi uma graninha aí de imposto de renda. Então fica atento, só falando isso pra vocês não passarem pelo que eu passei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as matérias que a gente fez durante o nosso MBA. Você quer começar por onde? Vamos começar pela área que eu detesto, que é matemática. Matemática. Achando que ele vai fazer business, você vai fugir. Pois é, eu aqui foi difícil, cara. Pra mim foi, a Mari sabe o tanto que eu sofri. A gente teve, acho que 2 contabilidades, né? Você, eu né? tive uma. Eu tive mais. Então pra mim foi bem complicado. Mas nós tivemos matérias, cara, matérias muito legais, como leadership, que foi uma matéria que te ensina a como desenvolver o seu espírito de liderança. E nós tivemos like business strategy, estratégia de negócios, que é uma coisa que, como a gente está fazendo mestrado em internacional, que abrange uma coisa global, né? Não é uma coisa só local. E nós tivemos muita coisa interessante, marketing, que foi com a Débora, eu adorava a Débora também, que ela era muito legal. E nós tivemos globalização, nós tivemos tecnologia. Recursos humanos, é verdade. Nós tivemos, que mais? Contabilidade. Eu fiz uma matéria que chamava Global Marketing e era uma empresa real lá da Inglaterra que estava fazendo um projeto para a marca da Kibon. E aí eu quis participar muito e aí tinha a oportunidade de ainda eliminar a matéria de finanças, que não é o meu forte. Então eu tive muita sorte, que eu amo marketing. Eles te deram opções de eliminar algumas, né? Você poderia escolher, você foi, assistiu às aulas e falou, não, finanças não. Pois é, foi a matéria que eu achei mais difícil da minha vida. Eu tive sorte, eliminei e ainda participei de um projeto muito, muito legal, que era... Que conta pro seu currículo. Que conta pro meu currículo e foi real, e a gente apresentou no final para essa empresa tudo que a gente conseguiu fazer em relação a diferenças culturais e tal. Era tudo que eles precisavam saber para montar uma campanha que se chamava Goodbye Serious, que rodou aqui de verdade, rodou na Inglaterra e alguns países daqui da Europa, então é muito legal. Fiz parte, tenho muito orgulho, eu vi os outdoors aí com as fotinhos dos sorvetes e tal, então eu fiquei super feliz. De aula você tem 1 ano, são 2 semestres e esses 2 semestres nós tivemos o que? Eram 11 a 13 matérias, né, por semestre mais ou menos. Nossa, que eu nem lembro. Eu acho que no final nós chegamos, no final nós tivemos cerca de 20 matérias, eu acho. Eu vou colocar um exemplo de grade para vocês verem como é que funciona. E uma outra coisa que também é importante saber é que as matérias elas têm os horários bem diversificados. Faculdade aqui ela funciona assim, 9 às 5 todo dia. Então para você, igual eu tive que trabalhar aqui, a Mari depois ela trabalhou, mas no estágio de verão, que é o que geralmente a galera começa a trabalhar e depois ela acabou tendo o trabalho fixo. Eu trabalhava numa empresa aqui, eu chamado part-time, eu trabalhava 20 horas e geralmente eu trabalhava sábado, domingo e 1 ou 2 dias da semana à noite. E então, enquanto eu estava na faculdade eu não tinha folga. Claro, um dia ou outro faltava a faculdade, mas
A faculdade ela é de 9 às 5 todo dia, então tipo, algumas matérias você tem menos horas. Então quando você atinge essas horas, então aquele horário vai ficar livre. Então mas a maioria das matérias você vai ter ela o semestre inteiro, né? Então eu tive situações de segunda-feira eu tenho aula de 9 às 5, aí depois eu tinha que voltar na faculdade de 6 até as 9, porque eu tinha mais uma matéria. E eu fiz isso um semestre. Mantenha na cabeça que você vai começar, o começo vai ser pedreira, vai ser assim, 9 às 5 todo dia e alguns dias você vai ter folga. Então é muito complicado para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Pra quem vem com a cabeça que a Irlanda é bom porque dá pra trabalhar, que foi no meu caso também. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é difícil às vezes encontrar um empregador que te deixe fazer o horário que você quer e não que eles precisam de você. Então esse é um tópico bem complicado, porque no meu caso eu tive sorte que depois desse estágio de verão eu consegui trabalhar de casa, eu fiz home office e o Renato ficava se virando nos 30 e conversando com o empregador dele para ele conseguir fazer os horários que ele podia. E um dos motivos de eu ter conseguido foi porque a gerente me falou, não, você pode vir que a loja fecha tarde, então e tem o final de semana, então a gente pode dar um jeito e te colocar nessas horas, mas sempre eu tinha que estar pedindo para mudar o horário, então eu tive muita sorte quanto a isso. Então o próximo tópico agora é assignments, ou seja, trabalhos durante a faculdade. O que você achou muito diferente do Brasil? Bem puxadinho, né? Bem, os assignments, os trabalhos, né, que são dificílimos. É difícil para você pegar o fio, sabe? Para você entender o que o professor quer, mesmo eles te dando toda, né, a grade do que eles querem que você faça. Muita coisa que vem mastigado, mas é difícil. Você olha, tem o tal do número, limitações das palavras, né, que você não pode exceder. Tem outros que você não pode, você tem um mínimo que você tem que fazer e quando é assim, você pode saber, se tem limitação para números de palavra, porque tem muita coisa para ser dita, ele quer que você sintetize. E se tem limitação para o mínimo de palavra, é porque não tem muita coisa para falar, ele quer ver como você escreve, ver como você lidar com isso. Então, os assignments são bem longos, são assignments bem trabalhosos, sabe? Não é uma coisa que você vai sentar um dia e vai fazer. Você tem que... Todos eles são bem difíceis. Dá pra ir, né? A gente não morreu disso. Perdemos noites. E quando a gente fala noites, acreditem, não é uma noite que você perde, não. São noites que você fica em claro, e eu ficava com o Mari, com outros colegas também da faculdade, a gente ficava trocando partes, tipo, lê essa minha, deixa eu ler a sua. E cara, virando a noite, no outro dia você tinha que trabalhar ou ir pra escola, e você ia e voltava, e cara... Tinha que continuar, porque era uma média de um assignment por semana pra gente entregar. Quando a gente terminava um, já logo emendava no outro. Toda semana você tinha um. E é uma coisa engraçada que aqui eles têm a Reading, eles chamam de Reading Week, que é justamente a semana que é pra você parar e fazer os assignments. Só que geralmente você chega lá, você já não tem, tipo, os assignments vão estar pra semana seguinte e outra, porque pelo menos na Griffith eles faziam uma escala, então tipo, geralmente da segunda ou terceira semana você já tem alguma coisa para entregar. Então para você não colidir, para as matérias não se colidirem, né? Uma comparação com o Brasil é porque no Brasil a gente, pelo menos eu, tô falando da minha experiência, a gente usava a ABNT, né? As normas da ABNT, não sei se você... Usava, todo mundo tem que usar. E aqui a gente, na Europa, pelo menos onde fala a língua inglesa, eles usam o Business School, Harvard Business School, que é um framework, como eu vou falar, já é um formato quase pronto de como deve ser o seu trabalho. Então, tipo, a distância de margem, como você vai fazer uma citação e tal. E lá na faculdade, uma das primeiras aulas que a gente teve foi uma aula com o professor ensinando a usar um software, que esse software ele te ajuda a colocar tudo nessa forma, que é o Zotero, você lembra? Lembro. E aí o Zotero, e é bem difícil, é bem complicado de usar, mas uma vez que você pega, você vê que você consegue desenvolver bem. Você fez o trabalho, você fez tudo, você tem que submeter o seu trabalho no site da faculdade para ver se não tem plágio. E porque muita coisa você copia da internet, muita coisa tira, então não dá para fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V que não vai colar.
E o trabalho ele é muito, muito importante porque ele sempre te puxa para cima, porque aqui a média ela é muito importante. E uma outra diferença dos trabalhos também é que aqui eu notei que eles realmente se baseiam em cases reais de empresas, né? Verdade. Então a gente ganhava cases de empresas variadas, ou então a gente teria que escolher uma empresa para fazer o trabalho da matéria no caso. A gente, por exemplo, de tecnologia, que é uma matéria até interessante, na época eu achei bem bizarro quando começou, mas depois você vê que é muito importante a matéria. E a gente usou a empresa que a Mari trabalhava. Então, por a Mari estar lá dentro da empresa, a Mari sabia como funcionava, conhecia toda a estrutura, a área de gerência. Então, no nosso grupo, a gente pegou tudo que a empresa da Mari fazia e a gente acabou aplicando as ferramentas que te ensina na aula de tecnologia. Então, mesmo assim, mesmo a Mari estando lá, foi bem difícil, né? Foi difícil. Foi difícil, a gente tirou uma nota boa, mas foi muito difícil. A matéria, esse trabalho particularmente, foi bem difícil. Próximo tópico agora é dissertação. Não, sem uhul. Ó, coisa cansativa, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, foi traumatizante. Primeiramente, você escolhe o tema. O seu tema você escolhe no primeiro dia de aula, né? Na verdade. Porque nós tivemos uma matéria que é só para ajudar a gente a desenvolver o seu tema da dissertação e a sua dissertação desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro semestre. Então, você passa essa matéria, você vai no primeiro semestre, você faz, um trabalho também, né? Mas é bem mais simples do que você quer e o que você vai atingir. Depois você tem uma outra, a matéria de novo, que aí já é desenvolvendo o projeto. E depois disso tudo, e isso vai acontecendo, você vai mudando de tema, você diminui um tema ou aumenta, ou você diminui, você diverge no seu objetivo. Então é muito estressante, porque você passa por muita coisa até você chegar no ponto final. Quando você chegou no ponto final, você, beleza, é isso que eu quero fazer, é esse o objetivo, aí você começa a desenvolver, e aí você entra direto em contato com o seu supervisor. Se você colocou para fazer isso, então faz o negócio direito, não deixe para a última hora, porque é cansativo, é complicado, e se você tiver a sorte de pegar uma pessoa bacana, eu tive a sorte de pegar uma pessoa bem paciente. A diferença também que a gente teve que fazer na nossa dissertação foi coletar dados reais para acrescentar, além de tudo que eu tinha juntado de dados já existentes. No meu caso, eu trabalhava numa empresa de pesquisa de mercado, meu chefe liberou o painel online que eles tinham, então eu consegui fazer um questionário e depois codificar tudo, fazer todas as estatísticas do meu trabalho. E ficou super legal a minha dissertação, porque eu tava fazendo sobre restaurantes na Irlanda e eu consegui trazer dados reais e foi muito legal. E no caso do Renato e de outros estudantes, tem outros tipos de... O meu caso foi entrevista. Entrevistando 10 pessoas. Foram conversas bem produtivas, mas foi estressante. O processo é demorado. E outra diferença também é que o seu supervisor, ele pode ser de outra faculdade. Sim. Aqui no Brasil, geralmente o seu professor já trabalha na faculdade onde você estuda. A minha era de outro país, né? Então, isso é muito legal, porque você pega outras visões e você pode pegar alguém super específico da área que você quer fazer sua dissertação. Então isso ajuda muito. A minha era de uma universidade aqui da Irlanda, a sua estava na Itália, né? Ela era professora, ela foi professora da nossa faculdade e de outra faculdade aqui também, a Trinity. Uma coisa que a gente também, já da dissertação, é a apresentação. Que nós tivemos, a minha apresentação, a Mari, a apresentação dela foi um pouquinho diferente da minha, a sua foi com a sua supervisora e com a nossa diretora. E uma pessoa de fora que... Não, quem tava no Skype era a minha supervisora. Ah, tá. Aí tinha uma professora que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu acredito que ela dava aula na nossa faculdade, e a nossa diretora. A minha supervisora em um Skype e mais 2 professores, mas esses outros 2 professores, eu acredito que eles estavam lá porque eles devem trabalhar no próximo semestre, porque eles estavam lá e só assistiram, eles não fizeram pergunta nem nada, mas os outros 4 professores, eles estavam lá e fizeram perguntas, assim, algumas, nada que complicasse, né, mas
Mas não tem sentimento melhor do que na hora que... depois acabou, termina, né? Acabou. Graças a Deus. Agora a gente vai falar da importância das suas notas no seu MBA. É verdade. Aqui, se você não tiver o famoso 2.1... Esquece. Aqui fora é extremamente importante. Então a sua nota é o seu cartão de visita. Então quanto maior a sua nota for no seu estudo aqui, tanto na faculdade quanto no seu mestrado, é melhor para você, porque várias aplicações aqui, se você tiver curiosidade, vai online e procura alguma posição, oferta de trabalho para graduados. Você vai ver que uma das primeiras coisas que vai aparecer lá é GPA 2.1, o que significa que essa é a sua média. E aqui basicamente, a Europa é basicamente a mesma coisa dos Estados Unidos, o problema vai mudar, vai variar a cada estágio que você está com o nome, né? E aqui nós temos a primeira classe, o 2.1, que é a segunda classe com honras, o 2.2, que é a segunda classe, a terceira classe e o fail. Então é basicamente a mesma coisa, porém a nomenclatura muda. Então aqui você tem que estar no 2.1 ou o primeira classe. A primeira classe é dificílimo. E se você não consegue o 2.1 é muito difícil achar emprego. É. Então para quem pensa em, vou estudar fora, não consegui visto para estudar fora, investir esse dinheiro, mas mais com o intuito de conseguir morar aqui na Irlanda ou em outro país. Então pense que esse dinheiro vai ser muito mais investido se você não estudar, porque é muito difícil no seu diploma ser válido e você conseguir emprego se você não atingir esse 2.1. A gente vai falar agora sobre a diferença de MBA e mestrado aqui na Europa. A gente fez MBA, mas a gente tinha muitos alunos de Masters fazendo com a gente na mesma sala, só que a diferença é um trabalho a mais que a gente tem que fazer e você tem que ter experiência de trabalho comprovada. É um projeto que você faz depois de tudo. Tanto aqui quanto no Brasil, o MBA ele é feito por quem já tem experiência de trabalho. Então, mesmo no Brasil, para você se aplicar para fazer o MBA, você não faz ele sem ter experiência de trabalho. E aqui isso é verdade. Porém, aqui você só faz ele depois do mestrado. Então, a gente, igual por exemplo, o mestrado aqui ele é chamado de Master of Science, o MBA ele é Master of Business Administration. Então tem essa diferença e aqui se você chega e fala para uma entrevista de emprego, eu tenho mestrado, beleza, eu tenho um MBA, é outro peso. Então o MBA ele é muito respeitado aqui fora por causa disso. E então várias pessoas na faculdade, quando a gente encontra, porque aqui é muito comum os alunos eles saem da faculdade, eles param a faculdade só depois que eles terminam o mestrado. Então eles não têm experiência de trabalho. Então a galera sai, faz o undergraduate ou faz a faculdade, depois da faculdade vão para o mestrado, e aí depois do mestrado que eles vão conseguir experiência de trabalho. Então a faculdade eles dão um prazo, acho que de 3 anos, né? Depois da faculdade, na hora que você termina o mestrado, eles dão um prazo de 3 anos para você pegar a experiência e aí você aplica para o seu MBA. E aí você só faz esse report, né? Que é o de competência. E você fazendo eles já transferem o seu título de Master para o MBA. Então essa é a diferença que eu acredito que seja daqui de um para o outro, né? Agora a gente vai falar o assunto que assusta as pessoas. Provas. Jesus. Outras noites sem sono também. Bem, prova era... Você estudava a noite inteira achando que ia te ajudar em alguma coisa, você levantava e ia pra... É verdade, levantava e ia fazer prova. Não adianta nada, velho. Já tá ali no final, já deu. Vai dormir, vai descansar, tenta estudar antes, porque a prova aqui pra mim foi bem... Eu não sei se na sua faculdade era assim, mas aqui o jeito que eles aplicam a prova é muito diferente. Então, primeiro, a estrutura da prova. Aqui a gente geralmente, quase 90% das provas são assim, eles te dão 6 questões, você tem que responder 4 e todas são questões escritas. E cada questão é o quê? 1,5 páginas, 2 páginas. E ainda tem escrita, gramática, tudo aquilo que você tem que ler, a faculdade você tem que ler muito. Então os professores eles disponibilizam artigos, né, há um monte pra gente ler antes das provas, então a prova ela é bem tensa, ela é bem complicada. E outra coisa pra mim que era diferente também é porque no Brasil eu podia ir ao banheiro a hora que eu queria na prova. Aqui não.
Aqui a gente senta, você tem a primeira hora da prova sem ir ao banheiro, e aí que a prova que geralmente, não são todas, a maioria delas são 3 horas, né? 3 horas e pouco. Então você senta a primeira hora, você não sai, aí a hora do meio é a hora que você pode ir ao banheiro ou você pode deixar a prova. Então você tem que acabar nessa segunda hora. Se você não acabou a prova nessa segunda hora, você vai ter que ficar a última hora até todo mundo acabar a prova. Então, às vezes, muita gente ficava desesperada para ir embora, não queria ficar 1 hora mais. E eles fazem isso justamente para não ficar aquela situação, um aluno, um professor. Porque daí, se o aluno ou o professor vai lá e dá umas dicas e tal, fica aquela situação um pouco chata de desconfiança se você tá trapaceando ou não na prova. E as diferenças também que eu senti é que na prova é muito parecido com o vestibular. Você chega cedo, tem que levar água, comidinha, essas coisas. Você leva sua caneta, você não pode entrar com o celular, você não pode entrar com bolsa, casaco, nada. Todo mundo tira o casaco, pendura no cabide. Até relógio eles não gostam. Tudo você tem que tirar. E você chega lá, tem o seu lugar demarcado. Tem lá certinho as etiquetinhas, tudo com número. E na sua prova também você não escreve o seu nome. É só o seu número de estudante, para os professores também não ter aquele negócio de falar, puxa saco, você não sei o que lá. Tipo, o professor não gosta de mim, não é? Você coloca lá só o seu número, aí você tem que colocar qual é o seu curso, tudo em código, e depois você faz sua prova e aí os professores vão corrigir sua prova baseado naquilo que você escreveu e não baseado em quem você é. Então isso é muito bom, porque eles são mais neutros na hora de corrigir e não tem como você reclamar que você tirou nota baixa porque o professor não gosta de você. E se você não vai bem na prova, você tem a oportunidade de refazer. Só que a nota da prova máxima da sua recuperação é o mínimo para você passar. É o mínimo para você passar e tem que pagar uma taxa. Sempre tem que pagar. Aqui tudo paga. É uma taxa pesadinha, era mais 100 euros, será? Eu não lembro. Não era. Agora é por módulo, né? Agora, na nossa época, pelo menos, eu paguei só pela a prova que eu tinha que repetir. Segundo informações, agora é o módulo. Então, você vai pagar pelo seu semestre. Sério? E é caro. Verdade, isso eu não sabia não. Então, eu não sei quanto é, por isso não vou falar valores, mas pelo que eu sei, repetir agora tá mais difícil que na minha época. Então, ainda bem que eu repeti. Muito, porque repetir dá prejuízo. Não vale. O mais importante que o seu objetivo é graduar, então... Graduar e sair com uma nota boa pra garantir seu emprego. E graduar, não. Primeiro sair com a nota boa, graduar depois. Porque a sua nota é muito importante, então foca na nota, foca no que você veio fazer, porque você vai perder 1 ano e meio aí pra ganhar o resto da vida. É verdade, uma experiência pra vida toda. Com certeza, todas as matérias, nossa, ajudaram demais, assim, a gente tem noção geral de um negócio. Então, desde a parte financeira, parte de recursos humanos, parte administrativa, tudo, marketing, mesmo não sendo contador, mesmo não sendo contador, hoje eu completamente consigo ler uma contabilidade da empresa, consigo entender todos aqueles números por exemplo, para a gente abrir um negócio hoje, a gente tem muito mais base. É claro, a experiência vai te dar tudo que você precisa. Mas com a faculdade hoje a gente poderia abrir um negócio, a gente saberia como lidar. Porque você teve matérias em várias áreas, como a Mari disse, na área de marketing, que é para você entender o mercado que você está entrando. E então o entrepreneurship foi muito bom para aquilo que você tem que pensar sempre no crescimento, sabe? Fazer um crescimento sustentável do seu negócio. Então nós tivemos business, a estratégia de negócio para você saber como desenvolver e saber como ganhar, ampliar a sua empresa, né? Então foi muito interessante, cara. Certamente é uma das coisas mais interessantes que eu fiz na minha vida, sem sombra de dúvida. Muito pesado, mas com certeza valeu muito a pena. Nossa bagagem tá mais vazia de dinheiro, mas tá muito mais cheia de experiência. Agora. Agora. Com os anos a gente tá com tudo, experiência e dinheiro. Amém? Amém. Super recomendo, né? Também recomendo.
Quem tem interesse de fazer, vale muito a pena, venha preparado. Saiba também que trabalhar e estudar durante o MBA é bem difícil conciliar, principalmente pelo fato das notas serem super importantes depois para seu futuro na hora de procurar emprego. Então, assim, venha com um pouquinho de dinheiro a mais, porque também achar emprego aqui não é tão fácil, principalmente com horário um pouquinho mais flexível. Então, saiba disso, porque muita gente vem pra cá despreparado, eu vou achar emprego, e não é tão fácil assim também. Então, você tem que saber de tudo isso que a gente falou, e agora você está pronto, caso você tenha interesse. Planeje, essa é a primeira coisa, planeje. Então é isso, caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários, deixa o joinha aí, se inscreva no canal. Obrigada, Renato, por participar do vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um super beijo. E até mais, tchau, tchau. Valeu. Nossa, essa edição aí vai demorar 5 anos, hein? Porque só pra ouvir tudo e cortar, cara, 2 vídeos. já vai dar 20. Já vai dar 20. 3 vídeos.